Bom dia, meus amores. Aqui é a professora Elihana falando com vocês. Na aula de hoje, o conteúdo é adaptação dos seres vivos, tá? Dando continuidade aí à aula passada. E caso vocês queiram se aprofundar no assunto, o livro de vocês já tem esse conteúdo, tá? No 7º ano. E tá bem resumido, bem explicado, com exemplos bem legais. Então, vocês têm um material maravilhoso aí na casa de vocês, tá? Usem. Mas antes de nós entrarmos aqui no assunto, vamos falar um pouco sobre do que nos levou até aqui, né, nessa aula pelo YouTube. Covid-19. Como se prevenir? Usando máscara, álcool em gel 70%. Nem menos e nem mais também, viu? Não vai pensando que um álcool 99,9% vai ser melhor do que um 70%. Por quê, professora? Porque um álcool em gel ele evapora muito rápido, o álcool evapora muito rápido, então quando ele tá lá 90%, ele não, você passar na sua mão, não vai dar tempo nem matar as bactérias, os vírus que tem lá na sua mão, porque ele vai evaporar antes disso. Então, por isso que é recomendado os 70%, tá bom? Lavar bem as mãos, manter o distanciamento, desinfectar os objetos pessoais e só saia de casa se necessário. Se cuide e cuide dos outros também, viu? E caso sentir sintomas, procure um médico ou então fazer um testinho na farmácia que é rapidinho. Passando aqui. Ixi, passei demais. Adaptações ligadas à alimentação. Como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade aqui no assunto de adaptação. Começando aqui a adaptação ligada à alimentação. Nós vamos ver aqui alguns exemplos sobre esse assunto, que são aqui do tamanduá, do beija-flor e dos insetos. Exemplos de adaptações para a obtenção de alimento pelos animais na natureza. Gente, eu estou tentando falar rápido porque o tempo é muito curto para dar tanto assunto, mas vamos lá, vai dar certo. Então, ao longo dos anos, né, de toda a formação desse globo gigante, lindo, perfeito, maravilhoso, que nós vivemos, as espécies se evoluíram. Algumas deixaram de existir. Algumas diminuíram o tamanho. Algumas mudaram sua forma. Ou seja, as espécies elas se adaptaram. E se adaptam até hoje. Todo dia as espécies estão em evolução, estão em adaptação. Todo dia nós mudamos, mesmo que não percebemos, alguma coisinha aqui e ali. Todos os seres vivos passam por isso, mediante a vários aspectos. Seja ele o clima, seja ele o ambiente onde você vive, certo? Enfim, são vários fatores que alteram esse processo, tá bom? Desde a alimentação, desde o clima, enfim. Mas vamos ver aqui quanto esses fatores e quais fatores influenciam nessa adaptação dos seres vivos, tá bom? Citando aqui o exemplo das adaptações ligadas à alimentação, nós temos aqui o tamanduá, que tem esse narigão, parece uma tromba de elefante. Esse animal, que vocês provavelmente já viram aí em filmes, né, que ele é bem iconizado aí em alguns filmes, ele tem uma língua gigante. E essa língua, né, serve para capturar formigas. Então, é um exemplo de espécie que evoluiu com o tempo para se alimentar. Temos o beija-flor, que tem um bico bem grande, extenso e fino, que está adaptado, certo, a sugar o néctar das flores, que as flores elas têm aquele tubinho, né, fininho, que lá embaixo tem o néctar. Então, o biquinho do beija-flor tá lá adaptado para se alimentar, para pegar o néctarzinho da flor e na captura de pequenos insetos. E nós temos os insetos que se camuflam de predadores, né? Você vai ver que insetos, às vezes, eles têm um aspecto marrom, rajado, que se assemelha a um tronco de uma árvore, ou ele vai ter esse tom verde folha, certo? Que vai estar camuflado ali no meio das folhas para que os predadores não consigam identificar a diferença do que é uma árvore e do que é uma folha e ele consiga sobreviver por mais tempo, certo?
adaptação e sobrevivência a predadores. As espécies elas também podem se adaptar à sua forma física para fugir dos predadores, né? Aqui o exemplo da zebra, ela conseguiu agilidade para fugir de predadores, certo? Nós temos aqui o exemplo também do porco-espinho, que desenvolveu espinhos para não ser consumido. Então, nós temos aqui capacidade de fugir e se proteger do predador, adaptações que aumentam a chance de sobreviver por mais tempo. Interação com outros seres vivos. Outro tipo de adaptação é essa, né? Os seres vivos, eles dependem de outros para sobreviver. Nós humanos vestimos animais, nos alimentamos de animais, vivemos com animais, certo? E nós cuidamos de animais, mas isso também ajuda o nosso psicológico. Eles são companheiros, são amigos, né? Então, essa relação mútua é um tipo de dependência, né? Então, onde um ajuda o outro. Também há a questão da relação da alimentação, né? Interação entre os seres vivos através da alimentação, onde um ser vivo se alimenta de outro, certo? Temos aqui o exemplo do Nemo. Olha o Nemo, que sobrevive dentro de uma anêmona do mar. Você assistiu o Nemo, não assistiu? O Nemo, ele mora numa anêmona e dorme na anêmona. Eu acho que é a anêmona, não eu tô falando tanto, mas eu acho que é. Ele dorme lá, eu lembro que no filme ele até escova os dentes nas sardazinhas da anêmona, né? Não sei se vocês lembram, dever de casa assistir o Nemo, viu? É muito importante pra biologia. Enfim, passando aqui, né? Nós temos vários exemplos de adaptação, eu já dei vários, né? Vou passar aqui mesmo. Fluxo de energia nos ecossistemas. Eita. Todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. Seja obtendo energia pela luz solar, como pelos seres vivos dos quais se alimentam. O que é energia? Energia é o combustível dos seres vivos. Um carro, para se locomover, para fazer qualquer coisa, qualquer função, ele precisa de combustível. Ou combustível ou bateria, né, também. Então, ele precisa de algumas coisas para conseguir realizar suas funções básicas. Seres vivos, nós seres humanos, somos da mesma forma. Nós precisamos de combustível, nós precisamos de bateria. E a nossa bateria, o nosso combustível é energia. Professora, e de onde é que nós conseguimos energia? A gente é ligado na tomada? Não. A nossa energia a gente consegue através dos alimentos, certo? Todo ser vivo consegue energia pelo alimento? Sim. Só que cada um se alimenta de uma forma diferente. Planta é um ser vivo, nós já vimos isso, né? É um ser vivo autotrófico. Então, a plantinha aqui é autotrófica. Isso quer dizer que ela realiza o seu próprio alimento. Por qual processo? A fotossíntese. E a fotossíntese, ela usa a energia luminosa, energia solar, para produzir o alimento da planta. Então, a plantinha, ela tem energia solar, da luz solar, e os seres heterotróficos captam energia pelos seres vivos os quais se alimentam. Então, um ser vivo heterotrófico, eles conseguem energia através de outros seres vivos, e seres autotróficos, eles conseguem energia através do sol, da luz solar. Fluxo de energia nos ecossistemas. A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional. Uma direcional, direção. Então, a transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional, tem uma direção, tem um sentido, certo? Um caminho a ser percorrido. Tem início com a captação de energia luminosa pelos produtores. O quê? Como é, professora? Vamos voltar lá para o assunto de cadeia alimentar até alimentar, certo? Na cadeia alimentar,
a gente tem o início lá com os produtores. Quem são os produtores? As plantinhas, as frutas, os vegetais, os matinhos, a grama, certo? São os produtores que realizam fotossíntese. São que captam a energia da luz solar para conseguir se alimentar, para conseguir obter energia, para conseguir sobreviver, certo? São os produtores, a base da cadeia alimentar. O início da cadeia alimentar. Então, no início da cadeia alimentar, nós temos as plantinhas, os produtores, certo? Que captam energia luminosa, que é a luz do sol. E termina com os decompositores. Quem são os decompositores? Bactérias, fungos, quem se alimenta de seres vivos mortos, né? Quem morreu é comido por bactéria e por fungo, pelos decompositores, que é o fim da cadeia e das teias alimentares. Então, nós temos o início, os produtores, as plantinhas, e no final, os decompositores, as bactérias, os fungos, certo? Que vai se alimentar de ser vivo morto. Pronto. No meio disso, nós temos os diversos tipos de consumidores, que é todo o resto. Todo o resto das espécies. Na cada cadeia alimentar, cada teia alimentar tem vários tipos de consumidor. Aí nós temos o exemplo aqui, né, da transferência unidirecional de energia. Que aqui tem a representação de uma cadeia alimentar, que inicia pelo produtor, pela essa árvore, que serve de alimento para o cervo, que é um consumidor primário. A plantinha é um produtor, né? A gente já viu isso. Aí serve de alimento para o cervo, que é o consumidor primário. O cervo serve de alimento para a onça, que é o consumidor secundário. E a onça morre, bateu as botas, e serve de alimento para os decompositores, para as bactérias. Tá bom? Então, aqui é um exemplo de cadeia alimentar. Essa setinha aqui representa fluxo de energia. A energia dispara nos diferentes níveis tróficos. Ou seja, a energia vai se perdendo conforme vai passando os níveis tróficos. Ou seja, aqui tem mais energia do que aqui tem mais energia do que aqui, e aqui tem mais energia do que aqui. Então, o decompositor vai ficar com o resto de energia, certo? Toda a energia começa aqui, no verde, nas plantas, nos vegetais, nas frutas, que vem da energia da luz do sol. Vocês veem aqui, ó, que aqui tá grosso, aqui, ó, representando o fluxo de energia. Aí a energia vai se perdendo conforme vai passando. Gente, eu vou cuidar, que já tá grande. Começando do produtor, transferência unidirecional e terminando do decompositor. Acho que ficou claro. Qualquer coisa vocês voltam, que eu tô tentando falar rápido, mas dá certo. Fluxo de energia nos ecossistemas. Passagem de energia ao longo da teia alimentar. Parte da energia dos organismos não é disponibilizada. Isso ocorre por quê? Nem todo organismo é ingerido ou aproveitado pelo próximo. Parte da energia obtida é usada para o sustento do próprio organismo e parte da energia é perdida para o ambiente na forma de calor. Professora, que bolhufa a senhora está falando? Vamos lá. Aqui está dizendo claramente, certo? Que quando nós comemos um alimento, seja qual for o ser vivo, a energia disponibilizada por aquele alimento não é totalmente consumida pelo corpo. Ou seja, se você come uma maçã, a energia que aquela maçã vai produzir no seu corpo, ela não é completamente usada pelo seu corpo. Alguma parte vai ser perdida, certo? Ou seja, a energia ela vai se perdendo conforme vai passando os níveis tróficos da cadeia alimentar, ela vai se perdendo. O corpo consome a energia, né, produzindo certas atividades. Eu não falei que a energia é um combustível para nossas funções vitais? Então, até para a gente respirar, para a gente andar, a gente precisa de energia. Essa energia vem dos alimentos. Então, o que a gente consome de alimento serve de energia e o nosso corpo vai gastando essa energia para realizar certas funções.
certo? O que a gente não consome, o corpo armazena. Aí, vamos lá. A onça, ela se alimenta. A onça não, deixa eu ver aqui. A vaca. Ela se alimenta, ela come, 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 capim, capim. E haja capim, fica lá gorda, grande, bonita, toda malhada, toda gostosona. Aí a gente vai lá e come a vaca, certo? Quando a gente come a vaca, a gente não consegue se alimentar de toda a energia que aquela vaca obteve, porque parte dessa energia ela usou para sobreviver, para correr no pasto, para se alimentar, para respirar, para andar. Então ela gasta essa energia na vida dela, realizando certas funções básicas, certo? Então a gente não consegue captar toda a energia que poderia. É isso que está dizendo. Por isso que a energia se perde ao passar dos níveis tróficos. Eu vou passar aqui, que está grande já. Então aqui é o fluxo de energia, um gráfico. Vocês dão uma pausa e dão uma lidinha aí para vocês entenderem, porque senão vai ficar muito extenso. Aqui só explica como a energia se perde ao passar dos níveis tróficos, certo? O fluxo de energia vai diminuindo desde os produtores aos decompositores. Fluxo de matéria nos ecossistemas. Também há um fluxo da matéria, né? De substâncias, de nutrientes, de proteínas, de tudo que a gente consome. Nada na natureza é perdido, certo? Então a natureza ela recicla tudo que produz, tá certo? Nós temos aqui o fluxo de nutrientes como exemplo, que os nutrientes, o solo é rico em nutrientes, claro, né? Que dá origem às plantinhas, a base da cadeia alimentar. Aí nós temos aqui os produtores, né, o próximo que se alimenta das plantinhas, os consumidores, os outros seres vivos e depois os decompositores que ficam no solo. Né? Então é um ciclo que ocorre de nutrientes, né, que é passado de cada ser vivo para cada ser vivo, no qual os nutrientes não se perdem. Todos usam, todos consomem os nutrientes e depois que consomem, devolve para a terra, devolve para o ciclo, devolve para os outros seres vivos, tá bom? Desde que nasce até que morre, tá bom? E outro exemplo aqui de reciclagem são as trocas gasosas de os seres autotróficos e os seres heterotróficos. Os seres autotróficos são as plantinhas que usam, que realizam fotossíntese. E os seres heterotróficos são os outros seres vivos que precisam de outros seres vivos para se alimentar. Nessa troca aqui, os autotróficos eles respiram gás carbônico e liberam oxigênio. Já os seres vivos heterotróficos, nós também, né? Respiramos oxigênio e liberamos CO2 para as plantinhas. Então, o que as plantas liberam nós consumimos e o que nós liberamos as plantas consomem e assim nada se perde, certo? O gás oxigênio e o gás carbônico na atmosfera vai sendo reutilizado, liberado e reutilizado e assim nunca se acaba. Pirâmides ecológicas. As pirâmides são as representações gráficas dos níveis tróficos de um ecossistema. No caso aqui das pirâmides ecológicas, tem três principais: a pirâmide de biomassa, a de número e de energia, que tem alguns exemplos embaixo, certo? Representando. Vocês dão uma pausa aí para ver. Falando um pouco sobre pirâmide de biomassa, nós temos aqui esse exemplo de pirâmide de biomassa que vai estar ilustrando um ecossistema terrestre. A massa total de produtores é maior que a de herbívoros. Então, a pirâmide de biomassa serve para isso, para mostrar que a massa, né, o tanto que ela ocupa o espaço, o tanto que ela está presente de produtores é maior que a dos herbívoros. Herbívoros é o que se alimenta de planta. E que a massa total de herbívoros, por sua vez, é maior que a dos carnívoros. Então, nós vamos ver que tem uma maior quantidade de massa das plantas. Em sequência, nós temos aqui os herbívoros, que são os seres que se alimentam de plantas. E, por último, nós temos os carnívoros, que é uma massa bem menorzinha. Então, a pirâmide de biomassa representa essa função. Uma pirâmide de biomassa, como essa representa a massa de diferentes níveis de
da teia alimentar de um ecossistema terrestre. Os seres vivos não estão representados em proporção. Então, a representação da biomassa. Pirâmide de biomassa e alimentação humana. Com as pirâmides de biomassa, pode-se entender porque é muito mais difícil alimentar a população mundial com carne do que com plantas, porque a quantidade de plantas é maior, a biomassa das plantas é maior, tem uma produção maior, e a da carne é bem menor, porque a carne ela é um consumidor. Então, nós vamos ver aqui na pirâmide de biomassa que a massa de planta é maior, né, dos produtores e do consumidor primário em sequência é menor e depois sequência de nível trófico vai diminuindo, né? Então a biomassa ela vai estar representando isso, vai explicar porque que a carne ela tem menor quantidade do que as plantas. 100 quilos de grãos, né, que são produtores, que vem de plantas, 10 quilos de massa corporal de gado, 1 quilo de massa corporal humana. Veja o esquema a seguir. De fato, mais de 90% da alimentação mundial provém diretamente da agricultura. Comparação entre a massa corporal humana proveniente de 100 quilos de grãos por meio de hábito alimentar carnívoro e por meio de hábito alimentar herbívoro. Representação esquemática fora de proporção. Então vocês dão uma pausa, dão uma lida no livro de vocês. Porque eu tenho que cuidar aqui, gente. Já tá muito grande essa aula. Até a próxima aula. Cheiro no oi. E fica com Deus. Se cuide.